Você já se perguntou como o corpo pode se mover de forma tão fluida e ao mesmo tempo ser tão preciso? E como a gente se adapta a diferentes momentos da vida e se mantém com vitalidade, força, mobilidade, desde lá do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai embora? O nome disso é biotensegridade e hoje a gente vai explicar e desvendar como essas forças exercidas no nosso corpo é um potencial maravilhoso para a gente levar saúde e movimento para os nossos alunos e para os nossos pacientes. Olá, sejam bem-vindos ao canal Inner Balance. Meu nome é Bruna Petito, eu sou criadora do método Inner Balance e há 18 anos venho pesquisando saúde em movimento, entendendo formas da gente levar isso para os nossos alunos e para os nossos pacientes de forma mais eficiente e mais fácil através de uma ciência que fale de um comportamento vivo. Um comportamento vivo, o que será isso, né? Se a gente está falando de corpo, a gente está falando de vida, mas nem sempre. Nós, profissionais de saúde e movimento, aprendemos sobre o corpo numa visão muito diferente da sua verdade. E isso faz com que a gente tenha tanta dificuldade de entender algumas coisas simples e naturais que acontecem no nosso sistema. Bom, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de estudo de corpo, de anatomia, de biomecânica, a gente fala de lugares onde a gente não considera o corpo como uma matéria viva. A gente estuda uma anatomia morta, a gente olha uma biomecânica a partir de uma perspectiva mecânica e não viva, e isso faz com que a gente nem sempre entenda o que de fato está acontecendo no nosso corpo. Mas o que será que isso tem a ver com biotensegridade? Nos anos 70, o Dr. Steven Levin, um médico ortopedista, começou a observar na sua prática clínica, enquanto ele operava, que algumas coisas que ele estudava nos livros eram muito diferentes quando a gente olhava um corpo que estava na nossa frente vivo. Isso levou com que ele entendesse, ressignificasse e estudasse durante muito tempo para entender que nem sempre o que a gente estuda sobre o corpo é exatamente o que acontece nesse sistema biológico. Foi através da arquitetura que ele conseguiu explicar alguns princípios e algumas correlações simples, mas às vezes muito complexas, que acontecem no nosso corpo e que justificam a nossa postura, a nossa arquitetura, a forma com que a gente se adapta e a toda a nossa trajetória de vida. Foi através da tensegridade que ele entendeu como o nosso corpo vincula muito mais com forças do que com mecânicas, conseguindo explicar o corpo e todas as suas variações, adaptações e necessidades a partir desse modelo aqui. Bom, o modelo de tensegridade nada mais é do que um olhar sobre forças que acontecem de forma invisível no nosso corpo e que podem ser descritas por esse modelo aqui. O Dr. Steven Levin começou a perceber que toda força de compressão exercida no nosso corpo tem uma força oposta, que é uma força de tensão, que faz com que o nosso corpo se mantenha em equilíbrio e tenha essa postura. Então, diferente do que a gente aprendeu, nem sempre o nosso corpo tem algo que ele precisa vencer, uma resistência ou uma gravidade, ou o nosso corpo não é dependente dessas forças externas para existir. A gente tem um modelo de forças internas que fazem com que a gente tenha esses ossos flutuantes no nosso corpo e que isso se mantenha adaptável. Mas por que será tão importante compreender a biotensegridade? Se a gente mantém um olhar sobre algo que não é real, como a gente tem normalmente na visão da biomecânica, a gente impede com que a gente consiga entender a necessidade do corpo. Desse jeito a gente não consegue interferir e dessa forma a gente não consegue facilitar a saúde em movimento para as pessoas. A gente simplesmente replica um olhar sobre coisas que são muito diferentes do que acontece no nosso corpo, deixando de lado o que é essencial, que é esse potencial natural do nosso corpo se adaptar.
Há alguns anos o Inner Balance está na linha de frente de construção da perspectiva da fisioterapia aplicada a esse conceito da biotensegridade para levar a saúde e movimento para o máximo de pessoas e fazer com que a gente reveja o olhar e a forma de entender o corpo e ressignifique a anatomia, o entendimento de corpo, as suas necessidades de adaptação e toda a construção. E isso faz com que a gente melhore muito a nossa prática clínica e consiga favorecer melhora em cada paciente que tenha necessidade de uma melhora ou de uma eficiência. Hoje em dia, toda a ciência de construção da metodologia do Inner Balance é explicada pela biotensegridade, fazendo com que a gente consiga favorecer potenciais muito naturais do corpo e que são necessários quando a gente fala de saúde, que é a percepção, a autorregulação, a experiência, a adaptação e, é claro, que o movimento. Quando a gente entende os princípios da biotensegridade, a gente melhora a nossa prática clínica e para isso a gente precisa transformar esse olhar, mudar a ótica, rever referências e ressignificar todos os processos. Eu espero que esse vídeo tenha dado aquela sensação inicial de querer saber mais sobre o assunto e eu espero que você queira entender o porquê que esse olhar mecânico não vai te ajudar na sua prática clínica. Até a próxima, gente!